Fala tropa, tô na área para poder analisar os jogos dessa sexta-feira, tá? Bons jogos para a gente poder trabalhar, com o Bayern de Munique, Campeonato da China, da Arábia Saudita, né? Inclusive com o Al Ittihad contra o Al Nassr, né? Muitos jogos, bons jogos para a gente poder trabalhar nessa sexta-feira. Vou analisar aqui para vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal, pro final de semana, se sabem, vai ter análise aqui também e com muitos jogos importantes, clássicos que teremos, né? Então vale a pena você estar inscrito aqui para assistir esses vídeos. E se você, cara, tá gostando dos vídeos aqui das análises, faz um favor, velho, para mim, manda esse vídeo pros seus amigos, velho, para ele poder conhecer, para ele poder ter acesso a informações, ter acesso a boas análises, boas apostas, para que ele não fique quebrando a cabeça, né, nesse mundo das apostas. Então, pega esse vídeo e compartilha com seus amigos, mas somente se você gostar das minhas análises. Se você não gostar, cara, não precisa nem mandar, não precisa nem ver, já pode sair do vídeo, tá? Mas se você gosta dessas análises, curte, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com os favoritos do dia. E nos favoritos do dia, nós temos logo cedo a Liga Chinesa, né? Tem os times da China jogando. E aqui, deixa eu ter um ar-condicionado, pronto. E aqui nós temos dois times que estão brigando pelo título, né? Que é o Xangai Shenhua, o Xangai Port e o Chengdu, né? Esses três times, eu sempre digo que são os três times que estão brigando pelo título, tá? Por quê? O Chengdu está com 54 pontos, o Xangai Port com 54 pontos. A diferença aqui está sendo o saldo de gols, né? E o Shenhua está com 51 pontos, né? Também bem embolado. A diferença é uma derrota que ele tem comparado aos outros. Então tá bem embolado aqui. Logo atrás tem o Beijing Guoan, que também está nessa briga. Só que eu coloco o Beijing Guoan fora pela qualidade do time, né? Esses três primeiros aqui estão em um nível acima dos demais, tá? Por isso que eu coloco eles como favoritos. E aí o Xangai Shenhua vai enfrentar o pior time da temporada, né? Um dos piores, na verdade. O último colocado com 17 pontos. Então ele vai jogar em casa contra esse time. Então é bem favorito, tá? O Xangai Port vai jogar em casa também contra o Ruan, né? Que também é um dos times que está brigando lá na parte de baixo da tabela. Então assim, o Xangai Port e o Shenhua, os dois são bem favoritos para vencer esse confronto. Então dá para se trabalhar, dá para fazer uma dupla, tá? Da vitória dos dois times. No caso do Shenhua, que eu acredito que vai ser um jogo favorável para gols, o over 1,5 é sempre bom. Os jogos do Xangai Port também é sempre bom pro over 1,5. Então dá pra gente fazer uma dupla, que inclusive eu fiz, né? Que já deixo aqui para vocês, desses dois times, beleza? O Beijing Guoan vai enfrentar o Dalian, tá pagando 1,50, é uma boa odds. Mas eu não confio em apostar no Beijing Guoan, não. Qual é a minha recomendação aqui para você? Leva pro ao vivo esse jogo, olha o ao vivo, analisa como é que vai estar o Beijing Guoan, se vai estar pressionando, criando muitas oportunidades, dominando o jogo, controlando a partida. Se tiver dessa forma, vale a pena você estar a favor da vitória deles. Caso contrário, é melhor ficar fora. Por que eu estou falando isso? Porque o Beijing Guoan, tirando aqueles três lá, ele é um dos melhores times, mas é um time que sofre muitos gols, né? Tem uma média de 37 gols sofridos em 25 jogos. É uma média de gols sofridos muito grande. Então, e nos últimos jogos vem sofrendo muitos gols. Por isso que cuidado aqui em apostar no pré-jogo, tá? Que eu não recomendo. Vou trabalhar no ao vivo. Mais tarde um pouco, às 12 horas, 12h35, teremos o Hazen contra o Al-Ahly. O Al-Ahly que foi eliminado pelo Intercontinental para o Pirâmides, né? Perdeu de 3-1, acabou sendo eliminado. E aí agora ficou fora, né, do Mundial de Clubes do final do ano, que é o agora chamado Intercontinental. Cara, foi um baque grande, né? Eles achavam que ia passar e tinha time assim para passar. Quando você olha a qualidade do time é muito grande. Mas o jogo em si foi um jogo muito equilibrado e até o Pirâmides foi melhor. O Pirâmides do Egito, né, da África do Sul. Foi o campeão da Champions Africana. E agora eles voltam para a Liga Nacional. A Liga Nacional que esse ano está muito disputada, tá? Al-Ahly, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal, o próprio Al-Qadsiya, né? São times que têm muita qualidade. Tanto que o Al-Hilal e o Al-Ahly já empatou 2 jogos, né? E está com 5 pontos, os dois. E o Al-Nassr e o Al-Ittihad não perdeu nenhum jogo, venceu os 3, então já está com 9 pontos. Ou seja, já abriu 4 pontos de vantagem. E aqui na Arábia Saudita, se vacilar, os caras vão abrir vantagem, vai abrir uma boa quantidade de pontos e vai complicar a vida
deles. Então, aqui é um jogo do Al-Ahly para vencer. Só que o que é que eu não gosto aqui? Dessa odds 1,36, tá? Eu acredito que a gente pode conseguir uma odds melhor no ao vivo. Por isso que eu vou esperar o ao vivo essa odds valorizar, chegar pelo menos ali uma odds 1,55, 1,60 para poder estar aproveitando e também, obviamente, validar o que vai estar em campo. Mas eles são bem favoritos. Se você quiser utilizar numa dupla, também não tem problema, tá? Mas são bem favoritos para vencer esse jogo. O Bayern de Munique vai enfrentar o Werder Bremen. E aqui, velho, pra mim é atropelo, tá? O Bayern é muito favorito. Muito acima do Werder Bremen. Começou a temporada voando, o Harry Kane voando, né? Em 4 jogos são 4 vitórias. Cara, olha isso. 18 gols sofridos e 3... Ou 18 gols marcados e 3 gols sofridos. Cara, 18 gols marcados em 4 jogos. É muito alta a média de gols do Bayern de Munique. Muito alta. E vai enfrentar, como eu falei, um time que tomou 10 gols em 4 jogos. Então, assim, em casa, com o time completo, tem tudo para atropelar o Bayern de Munique, tá? Então, olho na vitória do primeiro tempo, olho no over 1,5, olho no chute no gol do Olise, no chute no gol do Kane. Então, assim, dá para você utilizar um leque de opções aqui para esse confronto, tá? Mas eu acredito que vai ser um jogo bem tranquilo para o Bayern. Desde o primeiro minuto, o Bayern começa com muita intensidade e com o quarteto lá da frente que está funcionando muito bem. Eu acredito realmente no atropelo, tá? O Benfica vai enfrentar o Gil Vicente. Cara, o Benfica aqui, normalmente eu iria na vitória do Benfica, nenhuma duplinha aqui, sem sombra de dúvida, né? Já olhava e já iria. Mas dessa vez eu não vou. Por quê? Porque o Benfica vem de um jogo muito ruim, né? O Benfica venceu a AVS por 3-0, aí tinha tomado uma virada com o Karabakh, mas aí foi demitido o treinador, chegou o Mourinho venceu por 3-0. No jogo contra o Rio Ave, o Benfica teve muita dificuldade em fazer gol, muita dificuldade, e acabou empatando por 1-1 contra o Rio Ave, tomando o empate, fez o gol no final, tomou o empate praticamente no último lance ali do jogo. Então, para mim, foi assim, uma decepção ofensiva do Benfica, que tem tido dificuldade em fazer gol, tá? E por esse motivo, esse jogo eu vou levar pro ao vivo. Por quê? Porque o Gil Vicente começou bem o campeonato. São 6 jogos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. Só apenas 2 gols sofridos. Para vocês terem ideia, é a segunda melhor defesa do campeonato. O Benfica tomou 3, o Sport tomou 4, aí o Porto tomou apenas 1. O Porto tem sido o time mais constante e o melhor time do campeonato. Tanto que está aqui isoladamente com 18 pontos. Mas o Gil Vicente tem se defendido bem. Então, devido a essa dificuldade ofensiva que o Benfica vem tendo, eu prefiro levar para o ao vivo esse jogo, tá? Muito por conta do que eu vi no jogo passado. Que inclusive eu perdi uma aposta no jogo passado porque era para o Benfica marcar 2 gols e o Benfica só marcou 1. Então criou muito, mas está tendo dificuldades. Partindo aqui agora para o mercado de gols. E deixa eu lembrar uma coisa para você, ó. Aqui na descrição, para quem não tem uma planilha, eu deixei a minha planilha para você, tá? Essa planilha aqui, ó. Eu deixei essa planilha para você gratuitamente, para que você comece a ter gestão, comece a agir como um profissional e não como um amador, né? Então, tá liberada a minha planilha. Essa planilha aqui, ó, onde você vai anotar todas as suas entradas, tá? Todas as suas entradas, tudo que você faz, os seus greens, os seus edges. Aqui tá a minha planilha, ó. Tudo que eu faço, fica tudo registrado, toda automática, tá? Por exemplo, aqui agora no mês de setembro eu tô com 207 apostas, 137 greens, 61 red, 9 reembolsos, 20,32 unidades. Unidade é o valor que você utiliza para a aposta. Então, por exemplo, a minha unidade, a minha stake é R$1.000. Se a minha unidade, a minha stake é R$1.000, eu multiplico pela quantidade de unidades, que é os greens e os reds somados, que dá R$20.320, R$20.320, tá? Se você estivesse utilizando R$100 por aposta, você estaria com R$2.032 de lucro. Então, eu vou disponibilizar essa planilha para que você haja agora de maneira profissional, beleza? Vai estar na descrição o link dessa planilha. E tratando agora de mercado de gols, né, nós temos também jogos interessantes aqui. O Chengdu, que é um dos times que estão brigando na liderança, né, aqui que é o líder hoje, vai enfrentar o Zhejiang fora de casa, que é um time que marca muitos gols, tá? Tem uma média de 51 gols marcados, de 2 gols marcados por jogo. São 51 gols marcados em 25 jogos, né? Uma média muito alta, a mesma média do Chengdu. Então, obviamente, aqui eu acredito que teremos um jogo bom pro over 1,5 e pode ser um jogo bom pro ambos marcam. Pode ser um jogo bom pro ambos marcam, tá? O Galatasaray vai enfrentar o Alanyaspor,
O Alanyaspor também, que é um time muito chato de se jogar contra, mas o Galatasaray é muito favorito e sobra bastante na Liga Turca. Acredito na vitória do Galatasaray, só que aqui, obviamente, eu acredito que dá pra gente aproveitar uma odds melhor, né? Tá pagando em 42 na vitória do Galatasaray, eu acredito que a gente consiga pegar uma odds melhor no ao vivo e também validar como é que vai estar o Galatasaray em campo. Mas, obviamente, o mercado de gols, o over 1,5, o over 2,5 até o gol no primeiro tempo é algo que dá pra gente observar no ao vivo e trabalhar aqui. O Twente vai enfrentar o Start, né? Também é um jogo que dá para no ao vivo estar de olho na possível vitória do Twente, mas eu não confio muito neles. Eu prefiro trabalhar o mercado de gols, né? O over 1,5 pagando 1,20 para você combinar em uma dupla é muito bem, boa. Ambos têm uma média de um gol marcado e um gol sofrido. Esse time do Start defensivamente é muito, mas muito fraco, por isso que eu acredito que nesse over 1,5. O Al Ittihad vai enfrentar o Al Nassr na Arábia Saudita. Quando tem clássico desses times, eu sempre digo, é olho no ambos marcam, né? E eu acredito que esse ambos marcam deve se repetir aqui, tá? São dois times bem ofensivos, são dois times que têm ataques muito fortes, por isso que eu acredito nesse ambos marcam. Quando você olha também o histórico entre eles, você vê isso, né? 2-1, 3-2, 2-1, 4-2, 5-2, então assim, de 2000 e desse jogo aqui, ó, teve um jogo de 2023 que não bateu, né? Mas, ó, pegando de 2024, né, no ano passado, os jogos do ano passado, e de 2025, né? De 2024 a 2025, todos os jogos aconteceu o ambos marcam. E aqui eu acredito que deve se repetir, tá? O Strasbourg vai enfrentar o Marseille. Jogos do Marseille é sempre bom estar de olho no mercado de gols, mas tem que entender muito qual vai ser a postura do Strasbourg, tá? Aqui tem uma tendência de ser um jogo bom para esse over 1,5, mas como eu falei, veja qual vai ser a postura do Strasbourg, que geralmente quando enfrenta essas equipes grandes, Marseille, PSG, eles jogam bem fechado, bem recuado. Mas aqui nós temos uma tendência pelo Marseille, pelo De Zerbi, a forma que o De Zerbi joga, de ter um jogo muito bom para gols. E os jogos do Girona também, né, velho? O Girona, meu Deus do céu, ó. Você pega aqui os jogos do Girona, 1-1, 4-0, 1-1, 2-0, 5-0, 3-1. Todos os jogos do Girona na temporada foram jogos para gols. É uma defesa muito frágil, então aqui dá para você explorar o gol do Espanhol, para o Espanhol marcar um gol. Aqui dá para você explorar o over 1,5, né, que tá pagando bem, tá pagando 28 para você combinar numa dupla. Dá para você explorar esses mercados, beleza? Galera, é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, final de semana vem aí, tá cheio de oportunidades. Vamos embora.